Olá a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo, que Jesus esteja com todos vocês. Hoje é o segundo vídeo que eu gravo e eu vou compartilhar com vocês hoje uma passagem que se encontra no livro de João. Eu estou com a Bíblia aberta aqui. João capítulo 10, do versículo 7 ao 14. Glória ao nome do Senhor. Antes da gente estar ministrando a palavra, vou fazer uma breve oração para que o Senhor nos abençoe. Querido Deus, te agradeço, Senhor, por essa oportunidade de estar aqui compartilhando a tua palavra com o teu povo. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que a tua palavra fale em cada coração, que o teu Espírito Santo esteja aqui comigo e esteja com cada vida, Senhor, que estiver assistindo esse vídeo. Em nome de Jesus, eu entrego em tuas mãos. Amém. João capítulo 10, do versículo 7 ao versículo 14. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: Em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vierem antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário, que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir um lobo e deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge, porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Glória a Deus, que coisa linda, né? Jesus, o bom pastor. Daí a gente lembra logo lá do salmista quando fala, né, a respeito no Salmo 23, o Senhor meu pastor, nada me faltará, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma, né? Coisa linda, né? Então quando o salmista ele vê aquela imagem, né, das ovelhas ali no pasto, aquele pasto verde, aquela grama, e as ovelhinhas ali. É uma coisa bem bonita, né? Eu já tive a oportunidade de ver as ovelhinhas assim no pasto, numa graminha verde. É tão bonito, é tão lindo. E Deus, ele nos vê como essas ovelhas. As ovelhas, nós somos ovelhas. E em determinadas situações, nós estamos assim totalmente fora da direção de Deus. É como se a gente estivesse fora do aprisco, da proteção desse pastor. Mas Jesus ele não quer que nenhuma ovelha se perca, que nenhuma ovelha saia, né, desse aprisco, dessa proteção. Ele quer que todas elas estejam junto dele sob a sua proteção. Então, da mesma forma que o pastor de ovelhas, ele zela pela ovelha dele, né? Dando alimento, dando aquilo que ela necessita, cuidando dela, protegendo, livrando, carregando ela nas costas se ela se perder no caminho. Da mesma forma, Jesus é assim conosco. Por isso, o título dessa mensagem é Jesus, o Bom Pastor. Talvez você já escutou essa mensagem, né? Tem tantos pregadores que pregam sobre Jesus, o Bom Pastor, mas cada um tem um jeitinho diferente de falar. E eu vou falar aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração. No capítulo de João, no versículo 7, diz que Jesus é ali no capítulo de João 10, né, que a gente leu há pouco. O versículo 7 diz que Jesus ele é a porta. E quem entrar por ele vai ser salvo, vai ter vida eterna e vida abundante. Então, hoje Jesus ele tem chamado a tua atenção. Talvez você entrou nesse vídeo assim de maneira aleatória, caiu aqui, aí viu essa pessoa aqui, eu vou dar uma olhada. Mas hoje é essa porta que Deus está abrindo para você. Então, essa porta é a oportunidade que Jesus é para você. Jesus, ele é uma porta de oportunidade. Quando a gente está, às vezes, desempregado, a gente fala assim, eu preciso de uma porta de emprego aberta porque as coisas estão difíceis. Mas eu digo para você que Jesus, ele é essa porta de oportunidade, a porta que você precisa. Porque quando você busca Jesus, busca o reino dele, as demais coisas elas serão acrescentadas. É automático. Você não precisa nem se preocupar. Não precisa se preocupar. Quando Jesus fala aquela passagem lá sobre os lírios do campo, olhar para os lírios do campo. Eles não trabalham, não fiam, mas eles se vestem de uma maneira tão gloriosa que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Então, nem mesmo Salomão se vestiu como lírio.
E o lírio, ele não trabalha. Ele depende exclusivamente de Deus, da natureza criada por Deus, do que Deus determinou. Assim são os animais, eles dependem de Deus. E o ser humano também, nós precisamos entender que nós dependemos de Deus. Aí você pode dizer, mas eu trabalho, eu faço tantas coisas, eu sou tão útil na sociedade, eu sou tão importante na sociedade, meu trabalho é muito significativo. Querido, mas se você não tiver entrado pela porta que é Jesus, isso tudo é vão, isso tudo é nada. E mesmo que você se ache a pessoa mais justa do mundo, a Bíblia diz que a nossa justiça, a justiça do homem, é como trapo de imundícia. A gente não é nada. Então nós precisamos aprender a sermos dependentes de Jesus, que é o bom pastor. E é um bom pastor que supre todas as nossas necessidades. Em nenhum outro há salvação. Em livro de Atos, capítulo 4, versículo 12, diz assim: E em nenhum outro há salvação, porque tem também debaixo do céu nenhum nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. A gente só é salvo através de Jesus. Só entrando por essa porta que a gente tem salvação. Não tem outro. Hoje em dia, a humanidade quer falar sobre. Ah, tudo tem Deus, Deus está em todas as coisas. Não, querido, isso é um engano, porque Jesus, ele é o caminho, ele é a porta, foi ele que deu a vida pelas suas ovelhas. É ele, foi ele que deu o sacrifício perfeito. Quando Jesus expirou lá na cruz do Calvário, a palavra de Deus diz que o véu se rasgou, ele se rasgou de alto a baixo, ou seja, de cima para baixo. Aquilo que separava você de Deus, através do sacrifício de Jesus, se tornou uma porta aberta. O véu que fala na Bíblia não é um véu fininho, não, era uma coisa bem grossa, era dificílimo, não teria como rasgar aquilo, só pelo poder de Deus. Era como se fosse algo intransponível para o homem chegar na presença de Deus, mas através de Jesus nós podemos passar para o Santo dos Santos, ou seja, você ter uma comunhão direta com Deus, você ter uma comunhão profunda com Ele. Deus, ele é tão maravilhoso, ele nos ama tanto, ele cuida tanto de nós, ele nos dá uma proteção tão linda. Jesus, ele é aquele prometido nas profecias. O Senhor, como diz no Salmo 23:1, ele é o nosso pastor e nada nos faltará. A Bíblia já falava sobre esse bom pastor. A Bíblia já falava. E Jesus, ele vai ser o cumprimento dessa palavra, dessa profecia. Ele vai ser o cumprimento. Não vai faltar nada para aquele que busca estar na presença do Senhor Jesus. Jesus nos dá contentamento com a provisão dele. É isso que é ter Jesus como pastor. Acho que no outro vídeo eu falei algo a respeito também. Nós precisamos entender que com Jesus a gente tem uma vida satisfeita, uma vida assim plena. Você não vai precisar de coisa alguma, você não vai sentir falta de coisas materiais. Não que elas não sejam boas, ou não que você não mereça tê-las, porque a Bíblia fala que sempre vai haver o pobre entre nós, né? Só que não o miserável. Então, se vai haver o pobre, vai haver também o rico. Logo, se você tem com suficiência, com abastança, você pode atender aquele que está em necessidade. E isso é amar o seu irmão, é ser um amigo dele, que foi a mensagem anterior, que eu falava sobre amizade, né? Sobre Jesus, o amigo fiel. E para a gente ter esse amigo fiel na nossa vida, a gente precisa seguir os passos desse amigo fiel. E aí você vai precisar ser um bom amigo também para o teu próximo, ser um amigo fiel também e verdadeiro. E esse amigo fiel que é Cristo, ele nos dá a provisão perfeita para cada dia. Não precisa de nada. Ele nos supre em tudo. E quando eu falo isso para você, querido, é porque eu já vivenciei esse poder de Deus na minha vida, de depender do Senhor, de depender dele, da graça dele, da misericórdia dele. O amor de Deus me alcançou um dia. E quando esse amor de Jesus entrou no meu coração, irmãos, ele entrou de uma maneira muito profunda. É, eu amo as pessoas. Jesus tem me ensinado. Não foi uma coisa rápida. Que foi no estalo. Eu aceitei Jesus ontem e comecei a amar todo mundo no mesmo dia. Não foi bem assim. Embora a gente tivesse aquele desejo, né? Porque quando você está no primeiro amor, você quer falar para todo mundo de Jesus. Você quer contar o que Jesus fez com você. Mas ao longo da minha caminhada com Cristo, e eu já caminho com o Senhor há muitos anos,
Eu fui aprendendo a amar as pessoas, a perdoar os perversos, porque no longo do nosso caminho nós encontramos com perversos, com pessoas más, com pessoas ruins, que querem nos destruir. Mas eu aprendi pela palavra de Deus que a nossa luta não é contra a carne e o sangue. A nossa luta não é contra pessoas, mas é contra a pessoa do diabo. Essa é a nossa luta. É contra ele que nós devemos lutar. E quando nós fazemos a vontade de Deus, nós estamos automaticamente combatendo o poder das trevas, combatendo o inimigo. E o que é fazer a vontade do Senhor? É buscar a palavra dele, é conhecer o Jesus de perto, é conhecer a palavra do Senhor, é meditar na lei do Senhor, como diz lá no Salmo 1. E na sua lei medita de dia e de noite. Se você fizer isso, você vai ser como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá o seu fruto na estação própria. E tudo que você fizer vai prosperar. Os ímpios não são assim. Então, quando eu falo para você entrar por essa porta, é para você ser esse homem lá, que é bem-aventurado, porque não anda segundo os conselhos dos ímpios, mas anda segundo os conselhos da palavra de Deus, da palavra do Senhor, que é a verdade. Louvado é o nome do nosso Senhor. É, Deus, quando a gente fala ali do Salmo 23, né? Ele é aquele pastor que cuida dos cordeirinhos, né? Deus, ele é assim, ele é igual o pastor. O pastor cuida, protege, porque a ovelha também é o ganho dele, né? O pastor terreno, ele tem que ter aquele zelo, cuidar da ovelha, para que ela dê bastante lã, para que ele, né, possa ter a lã para a produção dele. Só que Deus, ele é um pouquinho diferente, né, desse pastor, porque o pastor, ele tá cuidando ali de algo que é algo material, mas ele também ama a ovelha, porque é um bichinho tão dócil. O pastor ele cuida e as ovelhas são bem burrinhas, elas são míopes, elas não enxergam direito, elas precisam que o pastor leve ela na água para ela para ela beber água, ela precisa que o pastor leve para o campo para ela poder pastar. Ela precisa que o pastor cuide das suas feridas, ela precisa que o pastor unja a cabecinha dela com óleo, sabe? Porque a ovelha, ela não sabe se coçar. E aí as moscas vêm, se ela não tiver ungida com óleo, as moscas vêm e atacam a ovelha. E ela fica tão enlouquecida com aquilo que ela pode acabar se matando, batendo no meio das rochas, das pedras, por conta daquela situação. Mas aí o pastor cuida dela, ele vai lá e unge a cabeça da ovelha com óleo, e aquela ovelha é protegida daqueles insetos. Assim Deus faz com a nossa vida. Deus, ele unge a nossa cabeça com óleo do Espírito Santo. E aí isso acontece quando você aceita Jesus. Quando você aceita Jesus como Salvador, o Espírito Santo passa a fazer morada na sua vida. Aí o Senhor, ele vai te ungir com o óleo. Só que você vai ter que continuamente estar buscando a presença desse bom pastor na sua vida, para que nunca falte óleo, porque a Bíblia, quando fala da parábola das 10 virgens, ele fala sobre as lamparinas, que elas tinham que estar abastecidas com óleo. Ou seja, as virgens prudentes eram aquelas que estavam sempre mantendo o óleo ali. E o que a gente precisa para manter o óleo na lamparina do crente? É buscar a face do Senhor, é orar, é buscar Deus, é ler a palavra, ouvir da palavra de Deus. O seu físico, ele é de acordo com o que você se alimenta. Se você se alimenta adequadamente, você vai ficar com tudo legal. Já viu quando o médico passa aquela dieta para você, porque você está com triglicérides altos, colesterol e outras coisas? E aí ele passa uma dieta, passa uns alimentos, ó, você vai comer tal coisa assim, assim. E aí, como você come aquele alimento, o que vai acontecer com você? Depois de um tempo, você vai lá fazer os exames, o colesterol baixou, ou seja, o seu corpo ele respondeu àquilo com que você se alimentou. Da mesma coisa é o cristão, o crente em Jesus. Se você se alimenta da palavra de Deus, se você se alimenta com louvores, com coisas que têm a presença de Deus ali, o seu corpo ele vai reproduzir aquilo que você injetou nele. Se você se alimentou de coisas boas, você vai gerar coisas boas. Aí você vai ter o brilho de Jesus na sua vida. Então, você manter sua lamparina cheia de azeite é você ter uma vida de comunhão com o Senhor. Porque esse bom pastor, ele quer que você tenha comunhão. Diferente daquelas ovelhas do pasto, você é um ser racional. Você tem uma razão e você sabe o caminho. E você pode ser uma pessoa lúcida
no mundo espiritual, porque quem está na impiedade, quem está no mundo, ela vive na escuridão, ela vive nas trevas, ela não tem iluminação. A razão dela é só para as coisas materiais. Mas quando você vai para Cristo, aceita Jesus na sua vida, você vai ter uma visão, uma lucidez no mundo espiritual. Você vai ter uma visão no mundo espiritual. Você vai ver as coisas de uma outra maneira. Aí, quando vier as lutas, as dificuldades, as preocupações dessa terra, as ansiedades, né? Que a ansiedade tem milhões de pessoas estão sofrendo com ansiedade, são estatísticas assim absurdas. Pessoas por conta da ansiedade afastadas do trabalho, tendo dificuldade com a vida familiar. Queridos, quando você lança o seu cuidado ao Senhor, quando você entrega os seus caminhos ao Senhor e confia nele, ele vai fazer tudo. Ele vai cuidar de você. Então lança sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele cuida, é a palavra de Deus que diz isso. Então, no momento em que você passa a ter comunhão com o Senhor, você passa a ser uma pessoa que, mesmo que tenha dificuldades, eu tenho contas para pagar, boleto, né? Enfim, tudo isso. Mercado, tudo para fazer, a gente tem isso, eu trabalho também. E é tão difícil, né? É tão difícil. Mas quando Jesus está na sua vida, isso tudo se torna leve. Jesus falou: o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. A pessoa que tem Cristo, ela passa a ter uma leveza. Ela não está com peso. O mundo pode estar desabando ao redor dela. Sabe aquela passagem de Paulo e Silas? Eles estavam presos. Eles tinham sido açoitados ali, eles estavam na cadeia. Estavam na cadeia, sofrendo ali, cheios de machucado. Eles estavam no cárcere inferior, que era um lugar horrível, irmãos. O esgoto ali, necessidades fisiológicas, insetos, ratos, uma coisa terrível. E Paulo e Silas estavam cantando. Sabe por quê? Porque quando você está em Cristo, você é uma nova criatura. Quando você está em Cristo, você lança sobre ele as suas ansiedades. Vocês acham que Paulo e Silas não estavam ansiosos ali, sofrendo? Mas ao mesmo tempo, aquela ansiedade podia estar vindo, mas eles tinham aquela paz, e aí eles começaram a louvar. E quando eles começaram a louvar, a ter a comunhão com o Senhor, a Bíblia diz o quê? Que as cadeias se abriram. Todas as cadeias se abriram. E o mais daquilo ali, a cadeia abriu e gerou fruto. Eles geraram frutos dentro de uma situação, da pior situação possível, situação mais adversa, mais difícil. Eles geraram fruto, porque o carcereiro daquele local, ele já ia se matando. E Paulo falou: não, ninguém vai fugir daqui. Porque se eles deixassem alguém escapar, ele sabia que ia sofrer os maiores horrores, então era melhor se matar. Não, se mata. Estamos todos aqui. Ninguém fugiu. E aquele homem e toda a casa dele foi salva. Paulo falou para eles: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. E aquele homem foi batizado. Então, irmãos, queridos, quando você entrega a sua vida para Jesus, quando você aceita Cristo como seu Salvador, passa a confiar que Ele é o seu pastor e que Ele cuida de você. E que você confia nele e você lança sobre ele as suas ansiedades, as suas tristezas, as suas adversidades, as suas lutas. Você coloca lá nos pés de Jesus. Você vai ter paz. Você vai ter tranquilidade. Você vai passar pelas lutas por cima das águas. Do mesmo jeito que Jesus andou por cima das águas, você vai andar por sobre as águas. Você vai ter paz e você vai gerar fruto. Vai vir frutos, irmãos. Vai vir frutos de arrependimento, de salvação da tua família. Vai vir frutos de portas abertas, porque Jesus também é o Deus que abre porta. Ele faz milagre, irmãos. Ele faz milagres. Eu creio num Deus de milagre, porque eu vivo o milagre de Deus, mesmo nos momentos em que eu estava tão próxima assim de Deus, que eu estava tão envolvida no meu próprio mundo, na minha própria realidade, mesmo naqueles momentos, o Senhor, Ele nunca me abandonou, Ele sempre esteve comigo, sempre esteve comigo. E Ele vai estar sempre com você, Ele sempre vai estar com você, Ele jamais te abandona. Glória ao nome do Senhor, glória ao nome do Senhor. Deus é tão maravilhoso, meus queridos. Isaías 53, eu gosto tanto dessa passagem, porque fala sobre Jesus, fala sobre o Messias.
Isso está documentado, isso está na história. Jesus é o Messias. Ele é aquele cordeiro que Deus prometeu. Ele veio da linhagem de Davi. Ele está ali na genealogia, raiz de Davi, o leão da tribo de Judá. E um dia Jesus vai estabelecer o reino dele aqui na terra. E todas as injustiças que nós vemos, que nós sofremos, todo o mal, porque muitas vezes as pessoas falam, se tem um Deus, por que que existe o mal sobre a terra? Por que existe o mal sobre a terra? Se há um Deus que ama as pessoas. Porque um dia, infelizmente, irmãos, o homem desobedeceu a palavra de Deus. E aí a iniquidade entrou. E aí Satanás passou a ser príncipe deste mundo. Mas fique sabendo, irmãos, que quando nós vamos para Cristo, nós temos poder e autoridade sobre os demônios, sobre esses principados. E o Senhor nos dá um livramento e escape. E Jesus, num dia, vai estabelecer o reino dele aqui na terra. E nós vamos reinar com Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. O pastor, Jesus, ele é cuidadoso. Ele é vigilante com você. Ele te protege. Ele não deixa que os lobos devoradores venham para destruir a tua vida. O diabo pode até te cercar. O diabo pode mandar os dardos dele. Mas o Senhor é aquele que te livra. A palavra de Deus diz: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita. Tu não serás atingido. Creia na palavra do Senhor. Porque é a palavra do Senhor que diz, não sou eu que estou dizendo, é a palavra do Senhor. Creia na palavra, porque a palavra de Deus é a verdade. Jesus é a verdade. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele é o seu bom pastor. E o bom pastor, ele dá a sua vida pelas ovelhas. E ele também é a porta das ovelhas. Ele te carrega no ombro se você precisar. Ele te carrega no ombro. A Bíblia diz que se tiver 100 ovelhas e uma ovelha se perder, o pastor ele deixa as 99 lá no aprisco. Ele deixa ela sob cuidado. Ele está protegendo. Aí ele vai lá e pegar aquela lá também, a minha ovelha. Basta que você ouça a voz dele, porque a Bíblia diz que a ovelha, ela ouve a voz do pastor e ela entende. Então, se você é uma ovelha, você vai ouvir hoje o que Jesus tem falado contigo e vai se voltar para ele e vai aceitar esse Jesus como teu Salvador, como teu Senhor. Que Deus te abençoe no nome de Jesus. E eu oro a ti nesta hora para que o Senhor, o Eterno, aquele Jesus que morreu por você, aquele pastor fiel, bondoso, que padeceu por ti, porque te amou muito e obedeceu o Pai, que é teu amigo fiel. Que esse Jesus, o bom pastor, entre na tua vida e te salve. Querido Deus, amado Pai, toca nessas vidas que estão nesta hora. Se alguém quer entregar a vida a Jesus, que o Senhor esteja salvando essa pessoa agora, libertando-a, Senhor, de todo mal, livrando, escrevendo o nome dela no livro da vida, Senhor. Que ela seja uma ovelha do teu pasto, que ela esteja sob teu cuidado. Salva essa alma, Pai, no nome de Jesus. E o teu povo, ensina o teu povo a amar a tua palavra e a confiar na tua palavra, Senhor, e na tua justiça, Senhor. E crer que um dia nós vamos reinar com Cristo, Senhor. Em nome de Jesus, eu entrego isso nas tuas mãos. Amém. Que Deus te abençoe. Se você gostou, faz aí um like, se inscreve no canal. Que Deus te abençoe para que outras pessoas possam ver. Compartilhe o vídeo, tá? Que Jesus te abençoe e te guarde. Deus te abençoe e te guarde. E vamos dizer juntos: ora vem, Senhor Jesus. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus.